Se hoje você pensou em desistir, se você acordou e sentiu que não queria enfrentar mais nada, se você está no limite e ninguém sabe, não ignore esse vídeo. Porque isso pode ser exatamente o que está te impedindo de cair de vez. Fique comigo. Se hoje você pensou que não aguentava mais, se houve um momento em que você quis simplesmente sumir por algumas horas, se você está segurando tudo sozinha e ninguém faz ideia, você chegou no limite. E talvez essa seja a primeira vez que alguém está dizendo isso com clareza para você. Você não está só cansada. Você não está apenas estressada. Você não está dramática. Você está sobrecarregada. Existe um tipo de cansaço que não melhora com sono. Um tipo de peso que não se resolve com férias. Um tipo de exaustão que não é física, menos é interna. Você acorda já cansada. Antes mesmo de pegar o celular. Antes mesmo de falar com alguém. Antes mesmo do dia começar oficialmente. O coração já está apertado. A mente já está acelerada. E você já começa a negociar com você mesma. Só mais um dia. Só preciso passar por hoje. Depois eu vejo o resto. Mas o só mais um dia está virando semanas. E as semanas estão virando meses. Você continua funcionando. Continua sendo responsável. Continua fazendo o que precisa ser feito. Mas por dentro, você está no limite e o limite não é fraqueza. É quando sua alma começa a gritar porque você ignorou sinais por tempo demais. Você tentou ser forte. Tentou não incomodar ninguém. Tentou resolver sozinha, tentou manter a postura. Mas existe um ponto em que a força própria não sustenta mais. Você sente que qualquer pequena coisa pode te desmontar, uma palavra errada, um problema inesperado, uma notícia difícil. E você percebe que está por um fio. O que mais dói não é apenas o problema externo. É a sensação de estar sozinha dentro dele. Você olha ao redor e vê pessoas vivendo normalmente. E começa a se perguntar, por que eu estou assim? Por que parece que só eu estou lutando tanto? Por que ninguém percebe? E então vem a culpa. Porque além de estar cansada, você se cobra por não estar mais forte. Se cobra por não ter mais fé, se cobra por não reagir melhor. Mas a verdade é que ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Você pode ter aprendido a ser independente. Pode ter aprendido a não depender de ninguém. Pode ter aprendido a resolver. Mas isso não significa que você foi feita para sustentar o mundo nas próprias costas. Existe uma pressão constante dentro de você. Talvez pressão financeira. Talvez pressão emocional. Talvez pressão espiritual. Talvez tudo junto. E quando tudo se acumula, o corpo sente, a mente sente, a fé sente. Você pode ter começado a perceber sintomas que antes não existiam. Ansiedade repentina, falta de ar, insônia, pensamentos repetitivos. E o mais assustador, a sensação de que você pode perder o controle. Mas aqui está algo importante. Você não está perdendo o controle. Você está chegando ao fim da sua autossuficiência. Isso é diferente. O limite é o ponto onde você percebe que não consegue continuar do mesmo jeito. Não porque você é incapaz, mas porque o modelo que você estava usando não funciona mais. Você estava tentando ser sua própria fortaleza. Mas fortalezas humanas racham. E quando racham, o medo entra. Talvez você tenha pensado em desistir de algumas coisas. Desistir de tentar tanto. Desistir de insistir tanto. Desistir de lutar sozinha. Isso te assustou. Porque você sempre foi a que aguenta. Sempre foi a que resolve. Sempre foi a que sustenta. Mas até quem sustenta precisa ser sustentado. E talvez o seu limite não seja o fim. Talvez seja o ponto exato onde algo precisa mudar. O limite não é sinal de fracasso. É sinal de que você tentou demais sozinha. E se você está no limite hoje, isso não significa que você vai cair.
Significa que você precisa parar de lutar do mesmo jeito. Você não é fraca, você está exausta. E exaustão não se resolve com cobrança, se resolve com entrega. Mas antes da entrega, existe reconhecimento. E hoje você precisa reconhecer, você chegou no limite. E tudo bem admitir isso. Você acha que está apenas cansada, acha que é excesso de responsabilidade, acha que é pressão acumulada, acha que é apenas uma fase difícil. Mas existe algo mais profundo acontecendo. Existe uma batalha que você não está vendo. E é por isso que parece que você luta e não sai do lugar. Porque nem toda batalha é apenas emocional. Algumas são espirituais. Você pode ter tentado organizar sua rotina. Pode ter tentado pensar positivo. Pode ter tentado descansar mais. Pode ter tentado se distrair. Mas o peso continua, porque o que está acontecendo não é apenas externo. Existe uma guerra silenciosa acontecendo na sua mente. Pensamentos que não param. Medos que parecem maiores do que antes. Dúvidas que surgem do nada. Você começa a questionar tudo, sua capacidade, sua fé, seu valor, seu futuro. E o mais perigoso não é o problema em si. É a narrativa que começa a se formar dentro de você. Você não vai conseguir, isso é maior do que você. Ninguém vai te ajudar. Você está sozinha. Esses pensamentos não aparecem gritando. Eles entram devagar, sutilmente. E quando você percebe, eles já estão dominando o seu interior. Você começa a se sentir menor, menos capaz, menos confiante, menos forte. E então o desespero cresce. Porque quando a mente começa a acreditar que não há saída, o corpo reage. O coração acelera, o sono vai embora, a ansiedade aumenta. Mas aqui está algo que você precisa entender: nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Existe uma batalha acontecendo pelo seu foco, pelo que você acredita, pelo que você declara, pelo que você aceita como realidade. Quando você está no limite emocional, você fica mais vulnerável espiritualmente. E é nesse ponto que a pressão aumenta, não porque você é fraca, mas porque você está cansada. E mente cansada absorve mais facilmente pensamentos destrutivos. Talvez você tenha começado a se isolar, talvez tenha começado a se fechar. Talvez tenha diminuído até mesmo sua busca espiritual, não por rebeldia, mas por exaustão. E é exatamente isso que essa batalha invisível quer. Que você pare de lutar. Que você se convença de que acabou. Que você aceite o desespero como definitivo. Mas o desespero não é destino, é pressão. E pressão não define o final da história. Você pode não estar vendo essa batalha, mas ela está acontecendo, não contra a sua vida física, mas contra a sua esperança, contra a sua fé, contra a sua resistência. Porque enquanto você tiver esperança, você continua. Enquanto você tiver fé, você permanece. Enquanto você acreditar que Deus ainda está com você, você não cai. Então a batalha não é apenas contra seus problemas. É contra a sua confiança, contra a sua estabilidade interior, contra a sua convicção de que você não está sozinha. E talvez você esteja tentando lutar isso apenas com força mental. Mas força mental sozinha não vence batalha espiritual. Você precisa mudar de posição, não lutar mais sozinho. Não tentar resolver tudo apenas com lógica. Não tentar controlar tudo. Você não está enfrentando apenas circunstâncias. Você está enfrentando pressão invisível. E pressão invisível exige resposta espiritual. O problema é que quando você está cansada, até orar parece difícil, até buscar parece pesado. Mas mesmo no cansaço, existe algo dentro de você que ainda resiste. Você ainda está aqui, ainda está ouvindo, ainda está buscando resposta. Isso significa que a batalha ainda não foi vencida contra você. Você pode estar no limite,
mas não está derrotada. E talvez o que esteja faltando não seja mais força. Seja direção, porque você não precisa lutar mais forte. Precisa lutar certo. Existe um momento na batalha em que o problema deixa de ser apenas o que está acontecendo ao seu redor. Ele começa a atingir sua fé, você ainda acredita em Deus, ainda sabe o que aprendeu, ainda lembra das promessas, ainda quer confiar. Mas algo começa a balançar dentro de você. Você ora, mas parece que suas palavras não passam do teto. Você pede ajuda, mas não sente resposta. Você tenta manter esperança, mas a dúvida aparece e a dúvida dói. Não porque você deixou de crer, mas porque você não entende o silêncio. Você começa a se perguntar: será que Deus está vendo isso? Será que Ele está ouvindo? Porque parece que nada muda. Essas perguntas não são rebeldia, são cansaço. Quando o desespero se prolonga, até a fé mais firme sente pressão. E você começa a se culpar. Se culpa por duvidar. Se culpa por sentir medo. Se culpa por não estar mais forte espiritualmente. Mas escute com atenção, fé não é ausência de luta interna. Fé não é ausência de pergunta. Fé não é ausência de lágrimas. Fé é continuar buscando mesmo quando você não entende. O problema é que o desespero distorce sua percepção. Ele faz você acreditar que o silêncio significa abandono, que a demora significa descaso, que a dor significa ausência de Deus. Mas silêncio não é abandono. Silêncio muitas vezes é processo. Você pode não ver nada acontecendo, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Enquanto você luta para manter estabilidade, algo maior está sustentando você. Você ainda acorda. Você ainda respira, você ainda continua. Mesmo com fé oscilando, isso já é cuidado. O que está acontecendo não é destruição da sua fé, é purificação dela. A fé superficial depende de resposta imediata. A fé profunda permanece mesmo sem resposta visível. E você está sendo empurrada para um nível mais profundo. Não porque Deus quer te machucar, mas porque você está aprendendo a confiar além do que sente. Existe uma diferença entre sentir Deus e confiar nele. Sentir é emocional. Confiar é decisão, e talvez você não esteja sentindo muito agora. Mas ainda está aqui, isso significa que você ainda não soltou a confiança. Você pode estar balançando, mas não caiu. Você pode estar cansada, mas não abandonou completamente sua fé. Isso mostra algo importante. Sua fé não morreu. Ela está sendo testada. E teste não é sentença, é fortalecimento. O inimigo do seu equilíbrio quer que você interprete o silêncio como fim. Quer que você associe dificuldade com derrota. Quer que você pense que Deus se afastou. Mas se Deus tivesse se afastado, você já teria desmoronado de vez. O fato de você ainda estar de pé, mesmo tremendo, é prova de sustentação. Você não precisa ter fé perfeita, precisa apenas não desistir dela, mesmo pequena, mesmo frágil, mesmo confusa. Porque fé não é gritar confiança o tempo todo. É sussurrar: eu ainda confio quando tudo parece incerto. E talvez hoje sua fé esteja nesse nível, não forte, não inabalável, mas ainda presente. E isso é suficiente para continuar. Existe um ponto na batalha em que você não quer mais lutar. Não porque deixou de acreditar, não porque perdeu totalmente a esperança, mas porque está cansada demais para continuar do mesmo jeito. É o momento em que você pensa: eu não sei se aguento mais. Não é um desejo de acabar com tudo. É um desejo de parar de sentir essa pressão constante. Parar de acordar com o peito apertado. Parar de sustentar o que parece pesado demais. Parar de fingir que está tudo sob controle. Você não quer desaparecer. Você quer descanso. Mas quando o desespero é prolongado, a mente começa a buscar saídas rápidas.
Você começa a imaginar como seria simplesmente não precisar enfrentar mais nada. Não enfrentar cobranças, não enfrentar conflitos, não enfrentar o medo. E isso assusta você, porque você sempre foi forte. Sempre foi a que segura. Sempre foi a que resolve. Sempre foi a que sustenta os outros. E agora você está no limite. Talvez ninguém saiba o quanto você está perto de quebrar. Porque você continua funcionando, continua trabalhando, continua conversando, continua vivendo, mas por dentro, você sente que está por um fio. E é nesse ponto que a batalha fica mais intensa. Porque quando você começa a pensar em desistir da luta, a pressão aumenta. Os pensamentos ficam mais pesados. As dúvidas ficam mais altas. O medo fica mais presente. Você começa a questionar sua capacidade, questiona sua fé, questiona sua força. Questiona se vai conseguir atravessar essa fase. Mas preste atenção, pensar em desistir não significa que você vai desistir. Significa que você está no limite da sua própria força. E limite não é fracasso, limite é transição. É o ponto onde você precisa parar de tentar controlar tudo. Talvez você esteja tentando sustentar coisas que não são só suas. Talvez esteja assumindo responsabilidades que não deveria carregar sozinha. Talvez esteja lutando batalhas espirituais apenas com força emocional. E isso cansa muito. Você não foi criada para ser sua própria salvadora. Você não foi criada para sustentar tudo no braço. Você foi criada para depender também. E talvez o momento em que você pensa em desistir seja o exato momento em que precisa mudar de postura. Não desistir da vida, mas desistir de lutar sozinho. Existe uma diferença enorme. E aqui eu preciso te pedir algo. Se você chegou até esse ponto do vídeo e sente que está no limite, escreva nos comentários: eu ainda estou aqui, não como frase comum, mas como declaração. Porque o fato de você ainda estar aqui, ouvindo, buscando, respirando, já prova que você não desistiu. Você pode estar cansada, mas não caiu. Você pode estar com medo, mas não parou. Você pode estar no limite, mas ainda está de pé, e isso importa. O desespero quer convencer você de que acabou. Mas enquanto você continua, não acabou. Talvez você não tenha força para resolver tudo hoje, mas você tem força para dar mais um passo. E às vezes, o único passo necessário é não se entregar ao pensamento de desistência. Você não precisa vencer tudo agora. Precisa apenas permanecer, respirar, buscar ajuda. Entregar o que não consegue carregar e continuar, mesmo que seja devagar. Mesmo que seja tremendo. Mesmo que seja com lágrimas. O momento em que você pensa em desistir pode ser o momento mais perigoso, mas também pode ser o momento mais decisivo. Porque é ali que você escolhe, ou continuar tentando sozinho, ou entregar e permitir que Deus lute com você. E talvez essa seja a mudança que vai salvar você de cair. Existe uma diferença enorme entre pedir ajuda e se entregar. Muitas vezes você orou pedindo que Deus resolvesse, pediu que Ele mudasse a situação, pediu que Ele tirasse a dor, mas continuou tentando controlar o resultado. Entrega verdadeira é diferente. Entrega verdadeira acontece quando você admite: eu não consigo mais sozinha. Não é desistência da vida. É desistência do controle, e isso muda tudo. Quando você chega ao ponto de dizer, com sinceridade: Deus, eu não sei mais o que fazer, algo se move no mundo espiritual. Não porque Deus estava distante antes, mas porque você finalmente abriu mão da ilusão de autossuficiência. O desespero te levou ao limite, mas o limite te levou à rendição. E rendição não é fraqueza, é posicionamento. Existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor menos, mas também dentro de você. Enquanto você tenta resolver tudo na sua própria força, você continua no centro da guerra.
Mas quando você entrega, você sai do centro e coloca Deus ali. Isso muda a dinâmica da luta. Você deixa de lutar para vencer e começa a confiar para ser sustentada. Quando a entrega é real, 3 coisas começam a acontecer. Primeiro, a pressão interna diminui. O problema pode continuar existindo, mas o peso não é o mesmo, porque agora você não está carregando sozinho. Segundo, a clareza começa a surgir. Desespero confunde a entrega organiza. Quando você para de tentar controlar tudo, sua mente começa a se estabilizar. Você começa a perceber o que realmente depende de você e o que não depende. Terceiro, proteção é ativada. Você pode não ver, mas existe cuidado espiritual quando a entrega é sincera. Porque Deus não ignora corações quebrantados. Ele não ignora lágrimas honestas. Ele não ignora pedidos que vêm do fundo da alma. Talvez você tenha passado semanas tentando resolver tudo na lógica, mas essa não é apenas uma batalha lógica, é espiritual. E batalha espiritual não se vence com força mental apenas. Se vence com rendição. A entrega verdadeira também quebra algo dentro de você, o orgulho silencioso de querer dar conta. Você pode não chamar de orgulho. Pode chamar de responsabilidade. Mas existe uma linha fina entre ser responsável e querer ser o controlador absoluto da situação. Quando você entrega, você reconhece: eu não sou Deus, e isso traz alívio. Porque você não precisa mais sustentar o mundo. Você precisa apenas sustentar sua confiança. Talvez você tenha medo de entregar. Medo de que nada mude e medo de que Deus não responda. Medo de perder controle, mas controle nunca foi garantia de segurança. Era apenas ilusão de estabilidade. Entrega é mais difícil que controle, porque exige confiança, mas também é mais leve, porque remove o peso da obrigação de resolver tudo. Quando você entrega de verdade, você para de lutar contra o silêncio e começa a confiar que, mesmo no silêncio, algo está sendo organizado. Você para de tentar forçar respostas e começa a esperar direção. Você para de agir movida pelo medo e começa a agir movida pela fé. Isso não significa que o problema desaparece no mesmo dia, mas significa que você já não está no mesmo lugar interior. Existe uma diferença entre enfrentar uma tempestade sozinha e estar lá sabendo que está protegida. A tempestade pode ser a mesma, mas a postura muda, e postura muda resultado. Entrega verdadeira também ativa algo dentro de você, paz progressiva. Não é euforia, não é emoção intensa, é estabilidade crescente. Você começa a perceber que consegue atravessar o dia sem desmoronar, que consegue enfrentar conversas difíceis, que consegue dormir um pouco melhor. Isso é resposta. Muitas vezes esperamos que Deus mude as circunstâncias primeiro, mas Ele começa mudando você. Porque quando você muda por dentro, a circunstância perde parte do poder que tinha sobre você. Você pode estar no meio da mesma situação, mas agora existe sustentação, existe direção, existe cuidado. E isso impede você de cair. Você pode ter pensado que estava sozinha na batalha, mas quando a entrega é verdadeira, você nunca mais luta sozinho. Você pode ainda sentir medo, mas não está desamparada. Pode ainda sentir incerteza, mas não está abandonada. Entrega não é fim da luta, é início de uma nova forma de lutar. Não com desespero, mas com confiança. E talvez o que faltava não fosse mais força, fosse rendição. Depois da entrega verdadeira, algo começa a mudar. Não necessariamente ao seu redor, mas dentro de você. E essa é a parte que muita gente não percebe. Porque esperamos que a prova de que Deus agiu seja uma mudança imediata nas circunstâncias. Mas muitas vezes a primeira evidência é interna. É uma paz pequena, discreta, quase imperceptível no início. Você acorda. E o peso ainda existe,
mas não está esmagando como antes. Você enfrenta o dia. E os problemas ainda estão lá, mas você não está reagindo com o mesmo desespero. Isso é transformação começando. A paz que surge depois da entrega não é ausência de problema. É ausência de pânico. Existe uma diferença enorme. Antes, qualquer dificuldade parecia gigante. Agora, ela ainda é difícil menos, mas não te domina. Antes, sua mente disparava cenários negativos. Agora, ela ainda pensa. Mas você não acredita em tudo que pensa. Antes, o medo comandava. Agora, ele aparece, mas não governa. Isso é sustentação. Você não virou outra pessoa da noite para o dia. Mas algo foi reorganizado dentro de você. A ansiedade começa a perder intensidade. O coração começa a desacelerar. O pensamento começa a ganhar clareza. E talvez você perceba algo simples. Você está respirando melhor. Isso pode parecer pequeno, mas não é, porque quem estava no desespero total sabe o quanto até respirar parecia difícil. A paz de Deus não chega como espetáculo. Ela chega como estabilidade. Você começa a perceber que consegue atravessar o dia, que consegue ouvir uma crítica sem desmoronar, que consegue enfrentar uma notícia difícil sem entrar em colapso. Isso não é frieza. É maturidade espiritual sendo construída. Existe também algo importante acontecendo. Você começa a confiar novamente. Não necessariamente porque viu milagre externo, mas porque percebeu que sobreviveu aos dias que achou que não suportaria. Você pensou que ia cair, mas não caiu. Pensou que não ia aguentar, mas aguentou. Pensou que ia perder o controle, mas continuou. E isso fortalece sua fé, não uma fé baseada em emoção, mas uma fé baseada em experiência. Você começa a perceber que Deus estava sustentando você mesmo quando você não sentia. Que havia proteção mesmo quando você só via pressão. Que havia cuidado mesmo quando você só enxergava silêncio. A paz também muda sua postura. Você para de reagir impulsivamente, para de tomar decisões movidas pelo medo, para de se desesperar por respostas imediatas. Você aprende a esperar. E esperar com calma é sinal de confiança. Talvez o problema ainda não tenha sido resolvido, mas você já não está no mesmo estado interno. E isso faz toda a diferença, porque circunstâncias sem controle interno vira caos. Mas circunstância difícil com estabilidade interna vira processo. Você pode estar no meio da mesma batalha, mas não está mais na mesma posição emocional. Você não está mais lutando com desespero, está lutando com confiança, e isso muda o resultado. Existe uma força nova dentro de você, não barulhenta, não arrogante, mas firme. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém, não precisa fingir força, não precisa sustentar tudo sozinha. Você aprendeu a depender. E dependência em Deus não enfraquece, fortalece. Talvez você ainda tenha dias difíceis, mas eles já não têm o mesmo poder de antes. Porque agora você sabe que não está sozinha. Você sabe que existe sustentação invisível. Sabe que existe direção mesmo no silêncio. E essa consciência traz descanso. Não descanso físico apenas, mas descanso interior. A paz que começa pequena cresce. Ela se fortalece conforme você permanece confiando. Conforme você continua entregando. Conforme você para de tentar retomar o controle. E talvez o maior milagre não seja a mudança externa, seja a mudança dentro de você. Você não está mais reagindo com desespero, está reagindo com maturidade. E isso mostra que você atravessou a parte mais perigosa. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Você não vai quebrar aqui. Eu sei que houve dias em que você pensou que não suportaria. Eu sei que houve momentos em que você sentiu que estava no seu limite absoluto. Eu sei que você quase acreditou que não havia saída. Mas você ainda está aqui,
respirando, ouvindo, buscando, e isso não é pequeno. O desespero tentou te convencer de que era o fim. Tentou dizer que você não aguentaria. Tentou colocar medo no seu futuro. Tentou roubar sua esperança. Mas ele não conseguiu. Você atravessou dias que achou que não atravessaria. Sobreviveu a noites que pareciam intermináveis. Suportou pressões que pareciam maiores que você. E continua de pé, talvez tremendo, talvez cansada. Mas de pé, escute isso com clareza. Esse momento difícil não é o capítulo final da sua história. Essa fase não define seu destino. Essa pressão não determina quem você é. Você não está sendo destruída. Você está sendo moldada. Existe uma diferença enorme. Destruição tira propósito. Processo constrói propósito. Você pode não entender tudo agora. Mas um dia vai olhar para trás e perceber que não foi o desespero que te venceu. Foi o desespero que te empurrou para um nível mais profundo de fé. Você não é a mesma pessoa que começou essa batalha. Você está mais consciente, mais dependente de Deus, mais madura emocionalmente. E isso não veio fácil. Veio com lágrimas, veio com dúvidas, veio com noites difíceis, mas veio. Agora eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não vou desistir. Escreva com decisão, não como emoção momentânea, mas como posicionamento. Porque quando você declara, você fortalece sua mente, fortalece sua fé, fortalece sua postura espiritual. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja vivendo em silêncio, mesmo que você viveu. Talvez essa seja a resposta que essa pessoa estava esperando. E se você quer continuar fortalecendo sua fé nos dias difíceis, se inscreva no canal. Não apenas para ouvir palavras bonitas, mas para ser lembrada, nos dias de pressão, que você não está sozinha. Você não vai quebrar aqui. Você não vai cair nesse ponto. Você não vai terminar essa história nesse lugar. O desespero não terá a última palavra. A última palavra ainda pertence a Deus, e Ele ainda está escrevendo sua história.